A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Abner e você está no canal Abner Jovem Cristão, em mais um devocional diário para abençoar a sua vida. Sabemos que para começar o nosso dia precisamos de um devocional, precisamos da leitura bíblica, precisamos de uma direção da palavra de Deus para que possamos entender aquilo que o Senhor quer efetuar em nós no dia qual o Senhor tem nos dado a rica oportunidade de vivenciarmos. Neste dia de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 6, que assim vão dizendo: E, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e, para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, o rei da Babilônia, que reinou sobre um dos maiores impérios que já existiu no mundo antigo, justamente na época de Daniel, este rei reinava sobre a Babilônia, Nabucodonosor. Teve um sonho, ou uns sonhos, e por isso estava perturbado seu espírito. O rei manda chamar a si os magos, astrólogos, encantadores e caldeus do rei, para que declarassem qual havia sido o sonho que o rei havia tido e a sua interpretação. Possivelmente, olhando por um ponto de vista diferenciado da passagem, nós conseguimos entender que o rei não havia esquecido o sonho propriamente, mas que ele estava fazendo um teste com os tais magos, astrólogos, encantadores e caldeus do reino. É claro que cada um de nós temos uma visão do texto. Mas, meus irmãos, afinal, como o rei interpretaria o que estava saindo da boca deles? Se era correto ou falso, se era verdadeiro ou enganoso, pois eles poderiam mentir ao rei. Todas essas classes de pessoas, chamados ao rei no início do capítulo, tinham conhecimentos que eram baseados justamente em ensinamentos que não provinham de Deus. Vai ser estabelecido por tais ao rei uma impotência quanto ao mandado do rei, ou seja, os caldeus vão basicamente, em outras palavras, dizer que somente os deuses poderiam efetuar tal ação. Assim, eles estavam mostrando que eram impotentes quanto ao pedido do rei para com eles. Todavia, a morada dos deuses não era com a carne, segundo aquilo que os caldeus falaram ao rei. Então, o rei, muito irado e enfurecido, vai levantar contra todos os sábios do reino um decreto de morte. E pessoas ou homens vão ir em busca de Daniel e seus companheiros para os matarem, porquanto eles haviam também sido constituídos sábios. Na verdade, tais jovens judeus haviam sido encontrados 10 vezes mais doutos do que os sábios do reino de Nabucodonosor, ou seja, 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, mais doutos do que os próprios sábios do reino. Por isso, eles vão ser procurados. Daniel, Ananias, Misael e Azarias vão ser procurados para serem mortos.
porquanto também estavam inseridos neste decreto de morte a todos os sábios do reino que Nabucodonosor havia publicado este decreto. Daniel, sabendo do decreto de morte, vai falar com Arioque, que fora capitão da guarda do rei, que havia saído para matar todos os sábios do reino. Daniel fala com Arioque avisada e prudentemente, ou seja, com vigilância, com cuidado, vai falar com o capitão da guarda do rei, lhe perguntando o porquê se apressava tanto o mandado da parte do rei. Arioque vai explicar o caso a Daniel, ou seja, o porquê daquele decreto ter sido levantado. E então Daniel vai ser introduzido na presença do rei, aonde vai pedir tempo ao rei. Neste tempo, Daniel vai orar com Ananias, Misael e Azarias. Sim, meus irmãos, Daniel vai ser introduzido na presença do rei da Babilônia e vai pedir ao rei da Babilônia tempo, mas este tempo Daniel usou para orar. Foi um tempo em que Daniel ficou com Ananias, Misael e Azarias, não perdendo tempo, mas sim investindo tempo nos joelhos, orando para que Deus viesse a conceder a Daniel a interpretação, a revelação do sonho e a sua interpretação. Daniel recebeu a revelação em uma visão de noite e louvou ao Senhor. Depois foi ter com Arioque e disse para não matar os sábios da Babilônia, para Arioque o introduzir na presença do rei, e Daniel daria ao rei a interpretação. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse ao rei, o rei Nabucodonosor, que, em outras palavras, Arioque havia achado um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual faria saber ao rei a interpretação. Nabucodonosor vai perguntar a Daniel se ele podia fazer saber ao rei o sonho que o rei havia tido e a sua interpretação. Daniel vai responder que o segredo que o rei requeria, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podiam descobrir ao rei. E aqui, Daniel teve a oportunidade de se exaltar. Ele poderia ter dito que o segredo que o rei requeria, nem sábios, nem astrólogos, nem magos e adivinhos poderiam, em outras palavras, revelar. Entretanto, havia naquele reino um profeta, havia naquele reino um homem de Deus. Mas, meus queridos ouvintes, ao invés de se exaltar, ao invés de falar que havia sido ele, que ele tinha essa capacidade, que ele tinha a capacidade de fazer aquilo que os outros não tinham a capacidade de efetuar, o que? Revelar o sonho e a interpretação do rei. Ele vai exaltar ao Senhor. Daniel exaltou o Senhor e, em outras palavras, reconheceu que havia um Deus nos céus, o qual revelava os segredos. Deus, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que havia de ser no fim dos dias, o seu sonho e as visões de sua cabeça. Então, Daniel vai relatar o sonho. Ele vai falar que, estando Nabucodonosor em sua cama, subiram seus pensamentos ao que havia de ser depois daquilo. Deus, aquele que revela os segredos, fez saber ao rei o que havia de ser. Daniel disse que o segredo não foi revelado a ele, porque havia nele mais sabedoria do que em todos os seres viventes. Não era por isso, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que o rei entendesse os pensamentos do seu coração. Ou seja, o que Daniel estava dizendo? Que Daniel não era mais ilustre, especial do que os outros, mas que Deus havia revelado a Daniel aquele segredo para que Daniel viesse a relatar a Nabucodonosor o que era aquilo que Nabucodonosor havia tido, aquilo que Nabucodonosor havia sonhado. O sonho de Nabucodonosor, resumidamente, consistia em uma grande estátua, cabeça de ouro fino, o peito e os seus braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele via isso. Quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, ou seja,
sem a influência de mãos humanas. A pedra feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais basicamente viraram pó, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, ou montanha, e encheu toda a terra. Daniel então vai dar a interpretação de que a cabeça de ouro era o rei da Babilônia, Império Babilônico, e, seguindo eventos históricos que foram cumprimentos da profecia, o reino babilônico caiu e surgiu a ascensão do reino medo-persa. O reino medo-persa caiu e surgiu a ascensão do Império Grego. O Império Grego caiu e surgiu a ascensão do Império Romano. Todavia, a pedra veio e esmiuçou a estátua dos pés à cabeça, transformando a legislação babilônica, o aperfeiçoamento da legislação e o tão grandioso sistema arquitetônico medo-persa, a filosofia e ciência grega e o poderio militar romano em pó. E a pedra ainda há de se transformar em um monte. A plenitude do cumprimento da profecia ainda não se cumpriu, mas haverá um dia em que todo o império pecaminoso e ímpio do homem será reduzido ao lago de fogo, mas a nova Jerusalém descerá no lugar da terra, após a terra ter sido consumida pelo fogo, e finalmente o Monte Santo do Senhor será totalmente estabelecido, e nunca mais se levantará reinado algum que possa tentar impedir, perseguir, ofuscar, atacar, afligir o reino de Deus. Nós sabemos que a pedra é Jesus Cristo. Segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 4, a pedra é Jesus Cristo. Sabemos que as profecias do Antigo Testamento testificam acerca da pedra de esquina, da pedra angular, da pedra que seria rejeitada, o edificador, o edifício, a pedra fundamental da esquina, aquele que faz, aquele que é o Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Disse Jesus a Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro. Agora, Jesus, falando de si mesmo, diz: e sobre esta pedra, nós nos perguntamos, que pedra? Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Livro de Salmos 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Isaías capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aleluia! Precisamos estar firmados, alicerçados e estabelecidos na pedra principal da esquina. Como Daniel, precisamos agir com prudência e vigilância ao falarmos.
Como Daniel, precisamos buscar na oração a resposta, e como Daniel, precisamos reconhecer a glória do Senhor em todo o tempo, pois é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos conduz. Ele é a pedra principal da esquina, e não há ninguém que possa se levantar e permanecer de pé diante do Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. E se você não é inscrito neste canal, eu já te faço o seguinte convite: se inscreva neste canal, curta este vídeo, compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por este vídeo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.